Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem está falando é Milton Cardoso, do sul da Flórida, da cidade de Pompano Beach, nas proximidades de Miami. Hoje, mais uma vez, eu estou falando para o povo brasileiro que está nessa atual crise econômica, crise de governo, e que as decisões tomadas nas eleições passadas não condiz com o que almejava o povo brasileiro ou que almejava uma parte da população brasileira que votaram e realmente contradizendo o que há de lógico na face da terra. O que está passando, o mais importante que acontece no Congresso, que acontece em Brasília, e que vai refletir, que vai prejudicar o resto do Brasil, é a reforma da Previdência. Mas eu tenho visto, assistido e matutado a respeito da reforma da Previdência, e hoje eu prefiro não falar sobre isso e passar diretamente para comentar a respeito das privatizações do petróleo. Que a semana passada, em uma notícia, inclusive não muito detalhada, que está o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes e companhia, que eu não sei exatamente quem é o presidente da Petrobras, está privatizando e vai entregar, leiloar a preço de galinha morta 27 campos de petróleo no Espírito Santo. O que a minha pergunta, que apesar de eu ter a resposta imediata, mas eu gostaria de receber essa, assim, de olho no olho, assim, do Paulo Guedes, que não fala para mim, que eu sou um pobre coitado que vive aqui. Fale pro Congresso aí, fale na televisão exatamente o que está acontecendo. Ok, já começou no governo Fernando Henrique, que entregou uma parte dos bens e dos tesouros do Brasil. E o governo de São Paulo do Alckmin, e que foi aplaudido pelo povo e tal. Que ninguém sabe que eles privatizaram mais de 100 super empresas brasileiras. Agora, no caso especificamente no caso desses campos de petróleo, que é uma continuação simplesmente disso. É uma continuação do governo Temer, que deu a primeira paulada na economia do Brasil quando tirou os direitos dos trabalhadores com a promessa falsa de que isso melhoraria na produção de mais empregos para o país. Mas isso não aconteceu. E aumentou, inclusive agora com o novo governo, só tem aumentado o desemprego. Só tem aumentado. E alguns dos governantes e autoridades querem abafar, querem que o povo não reclame, não vá para as ruas e assim por diante. Não quero falar sobre as demonstrações agora, mas me explica aí. Se você vende as empresas que têm os campos de petróleo que dado pelo Criador, abençoado pelo Criador, está lá, esses campos de petróleo são terrestres, não é no fundo do mar. Então, de mais fácil acesso. Então, se está lá, dado pelo Criador, qual a sabedoria agora de entregar isso para o setor privado e provavelmente, quase tem 90% de probabilidade de que isso seja adquirida a preço 10% do preço real por companhias multinacionais, por companhias estrangeiras. Então, essas companhias vão também
Inclusive isso aí parece que já foi barrado pelo Supremo, mas isso sabemos que vai ser renegociado agora para que se aprove a reforma da Previdência. Isso aí vai cair, já aconteceu isso antes. No caso da Embraer, aconteceu todas as privatizações. O Supremo entra e depois abre mão e vende e entrega. Então, se vende o petróleo, quem compra e domina e tem o direito, o direito de admitir a diretoria e que vai dar as decisões daí por diante, eles vão escolher, por exemplo, para construir todo o equipamento para extrair esse petróleo. Eles vão contratar empresas, os amigos deles daqui, que já tomam champanhe juntos. Eles não vão dar emprego para brasileiro. São companhias enormes, que todos os funcionários são engenheiros de alto nível e que usa máquinas automáticas e robô e assim por diante. E que fazem o levantamento de quanto exatamente tem de petróleo, simplesmente por um avião comercial que passa sobre a área. Então, o que eu quero dizer, eles vão controlar o preço. Então, eu quero dizer mais uma vez, esse governo vai continuar mentindo. Quando os caminhoneiros vierem reclamar do preço do diesel, que às vezes seja reflexão do preço da gasolina, do preço do álcool, eles vão simplesmente sair com uma mentira deslavada e vai retirar dinheiro do povo, exatamente para dar o subsídio, para dispensar os impostos que deveriam ser pagos pelas multinacionais. Qual é a sabedoria? Vendemos então a empresa barata, eles tomam conta do nosso território e fazem e poluem, e tem a possibilidade de acabar inclusive com o estado inteiro, que é o caso, por exemplo, do estado de Minas Gerais, que pode ser, com algumas barreiras que se romperem, eles exterminam a vida da área por quase 100 anos para recuperar. E no caso do petróleo é o mesmo. Simplesmente eles vêm, poluem, levam todo o dinheiro, não pagam imposto, porque o governo, para baixar o preço do petróleo para os caminhoneiros, que também é um caso a se pensar, caminhoneiro super ultrapassado, meio de transporte, é um super ultrapassado, com os caminhõezinhos pequenos, com caminhõezinhos fumacentos, caminhõezinhos que não tem capacidade. Mas reflete, eu não estou reclamando do pobre caminhoneiro. Não é isso. É que o capital internacional já percebeu também que o meio de transporte das mercadorias do Brasil é que encarece toda a mercadoria, que é antiquado, é dificultoso, não tem o mesmo nível do transporte aqui dos Estados Unidos. Então, se tem, por exemplo, o gasoduto e tem a distribuição da Petrobras, se é feita por estrangeiro, como podemos controlar o preço? Eles simplesmente vão fazer novos gasodutos e outros dutos. E esse dinheiro, por exemplo, que se o lucro seria 300 bilhões, eles vão gastar ou dizer que, ou simplesmente superfaturar isso aí, para que o dinheiro seja transferido para a matriz aqui, da Shell, ou de um país árabe, ou do Japão, ou da China, ou da União Soviética, seja lá quem for. Eles vão transferir isso aí, vão fazer as novas, o lucro geralmente que eles retiram é no caso da construção da plataforma, da construção do equipamento que eles fornecem, da tecnologia e assim por diante, que o Brasil tem também, e que poderia se associar com outros países como Venezuela, que tem prática nisso aí. E fazer tudo por conta própria.
Mas não querem fazer isso. O Paulo Guedes já disse que vai entregar tudo. Então, por exemplo, se entrega às companhias de petróleo, eles vão produzir, eles vão trazer o petróleo, dificilmente trazer o petróleo, refinar aqui no Texas, e depois levar o petróleo para o Brasil e vender baratinho? Como? Eles vão exigir que o governo pague. Então, na verdade, o brasileiro vai pagar para comprar o combustível mais barato, o governo vai pagar a diferença. E essa diferença vai ser transferida para o exterior. E o transporte dessa mercadoria, na maioria das vezes, é para exportação. Depois vai reclamar que não, que o Brasil, o preço de produção é muito alto. E assim por diante. Mas vai exportar para o exterior, às vezes até a própria companhia americana ou a companhia estrangeira, que vai ser importadora para a matriz. Ela tem lá no Brasil e vai importar. Então o benefício vai ser todo fora do Brasil. Não tem porquê, não tem um capitalista, um CEO de uma grande empresa que seja bonzinho e que vai ser bonzinho. Ele não, se ele for bonzinho, ele não fica na cadeira de diretor. Eles mandam ele para a rua, rapidinho. Então, o CEO daqui geralmente ganha acima de 10 milhões de dólares por ano. Salário reportado. Não tem cambalacho. É o salário dele. Então, ele fica nessa cadeira porque ele tem que fazer tudo para prejudicar outros e beneficiar a companhia monstruosa dele. E distribuir o dinheiro com os acionistas. É assim que funciona o capitalismo, explicando assim de uma maneira rudimentar. O que eu quero dizer é que eu sou contra e que a privatização não funciona. E que se privatizar tudo, realmente não haverá governo que possa ser democrata no Brasil. Simplesmente vai colher o Brasil sem nada, sem riqueza, dominado, ingovernável, que seja ele de qualquer partido, de direita, esquerda e assim por diante. Então, resumindo, é que esse governo está destruindo a economia do Brasil, as riquezas do Brasil, o que foi dado no Brasil e que até agora tem sido muito difícil de manter. Porém agora com esse governo que parece que vai ser o fim de tudo. Ele está tendo carta branca para matar, para destruir a floresta, para pôr o índio para fora da floresta. E o que o índio vai fazer, por exemplo? Para Cracolândia? Ou vai alugar um apartamento em Copacabana? Então, são ideias essas bem malucas de pagar indenização para que o índio saia de lá. Será que eu estou ouvindo bem? E vai levar o dinheiro numa bolsona assim, lá para São Paulo, para Cinelândia, para Praça da República, como o índio aqui, eu recebi indenização, está aqui a bolsa. É assim que vai acontecer? É assim que vai acontecer. As decisões que estão sendo tomadas não têm a mínima de lógica, não tem o mínimo de cuidado com a população pobre, a população que até hoje sofreu. Mas não é só isso, eu estou falando isso aqui, aí tem o caso da educação, tem o caso dos hospitais que não tem médico, o médico, inclusive ontem, se não me engano, foi noticiado, um médico para 160 pacientes por dia. Cadê os médicos cubanos? Assim, tudo é feito assim nessa ideologia da Idade Média. Tudo é feito dessa maneira. E quer que não haja revolução, que o povo fica calado. Essa chamada do povo para a rua, quem
quem prestou atenção nos rostos das pessoas, são pessoas com rosto bem claro, bem branca, bem vestidas, bem nice, tomou banho antes de vir. Tomou cafezinho da manhã com queijo, manteiga, pãozinho. Tomou o cappuccino, o expresso, sei lá o que foi. Veio todo com força total, lógico. Dali das redondezas, estacionou o carro importado ali numa das garagens, longe e veio caminhando. Todo mundo viu que veio caminhando. Não são o povo pobre, sem terra, que veio de Presidente Prudente para São Paulo a pé. Não são esses aí, sem tomar banho, que acordou, viajou de madrugada, sei lá, conseguiu ainda, algum político deu os ônibus, ou sei lá como, doou. Não é assim, que comeu farofa, que o líder não está conseguindo comida para eles, e como é que eles vão voltar para casa, e vão ter que dormir ali na rua, debaixo das barracas. Não é aquele povo que estava ali, tudo da redondeza ali, tudo povo da redondeza ali, do Brooklyn, Paulista, daquela área ali. Todo mundo que estava ali porque quer realmente essas condições de o empregado não ter direito, quer ter uma casa bem grande, precisa 3 empregadas aqui, uma para fazer comida, e a outra para lavar e passar, e a outra para cuidar dos meninos, levar menino para a escola, e não quer registrar todo mundo, quer pagar barato, quer ter meio período, quer que a pessoa durma no trabalho para acordar à noite e ver se os meninos estão dormindo, e assim por diante. Ou quando sai, vai ao teatro, quer que a empregada fique em casa. Esse é o povo que quer esse novo governo. Que às vezes querem comparar assim com os Estados Unidos. Aqui não é assim. Aqui não é assim. Os ricos, mansões de 12, 10 milhões, 12 milhões de dólares, mansões. O empregado vai um dia por semana, vai e limpa. Limpador de piscina, vai uma vez por semana, ou às vezes 2 em 2 semanas, e limpa e volta rapidinho. Não é assim igual no Brasil. Então, e respeitam, tem que pagar tudo certinho. Por que respeita? Respeita porque tem a lei aqui. Agora eles acham que é assim como no Brasil, não tem lei. Ou por exemplo, se o patrão mexe com a empregada de alguma forma, ou toca, tem a lei aqui. Ele deve se encolher no dia que a empregada falar, abrir a boca, ele se encolhe, some, desaparece. Porque ele possivelmente perde tudo, vem um processo de milhões. Okay? É assim, se o empregado, por exemplo, cai, escorrega, cai, prepara. Acima de 1 milhão, 2, 3, 4 milhões de dólares de indenização. É assim que funciona aqui. Não é igual no Brasil. Okay? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa privatização, que foi barrada, mas que todo mundo sabe que foi barrada, depois passa, depois o governo... Agora não funciona. Não funciona, vai entregar o Brasil. E um presidente, um líder do Brasil, para ser eficaz, para ser realmente patriota e um verdadeiro presidente, tem que anular todas essas negociatas. Seja lá como for, com a ajuda do povo, sem dúvida. Essas empresas serão devolvidas, desde que eles não possam entrar no país, desde que eles não tenha todos os empregados em greve por 2, 3, 4 meses em greve, e comecem a perder dinheiro. Eles vendem, entregam. Então o que eu quero dizer, que o que está fazendo é simplesmente jogando lama no Brasil de uma maneira tal que vai ser difícil. Quanto mais demorar, mais
difícil vai ficar para voltar ao caminho do progresso. Eu pensava, eu tinha até um certo pressentimento, eu não sou bolsonarista, nunca seria, mas que ele seria um patriota. Mas na verdade não é. Queria anular esses 20 anos da lei aí do Temer. Temer foi para a cadeia. Como que é uma lei que ele fez visando enterrar o Brasil cada vez mais, fixando o Brasil por 20 anos, para que ninguém possa fazer nada bom? E ele saia como herói, como está solto aí, como herói. Ninguém consegue prender ele. Se ele vinha, tem prova de 40 anos que ele vinha retirando dinheiro para roubar.